Todos os anos é a mesma coisa. Cravos, canções e a história fofinha do 25 de Abril. A queda da ditadura de Salazar é vendida como o único ato de liberdade no nosso país. O 25 de Abril de 74 não nos deu a democracia. Deu-nos uma janela de 18 meses para o caos total. Deu-nos o PREC, o roubo da propriedade, as nacionalizações selvagens e o risco real de uma ditadura totalitária de esquerda alinhada como o escovo. Até dou o braço a torcer e posso considerar que o 25 de Abril marcou o início da luta pela nossa democracia, mas foi o 25 de Novembro que marcou a queda do que seria a nossa segunda ditadura e o início de Portugal como o conhecemos hoje. Neste vídeo vamos rasgar a página do Conto de Fadas e mostrar a verdade. Vamos celebrar o dia em que a ordem militar e a coragem civil travaram finalmente o golpe vermelho e salvaram Portugal. Porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. E já que estás por aqui, dá uma olhada no Clube de Membros. Lá tens acesso a vídeos antecipados e até conteúdo exclusivo que não sai para o resto do público. E por falar em amor, eu quero agradecer-vos por tudo o que tem sido feito aqui no canal. Sem vocês era mesmo impossível e eu adoro cada oportunidade que tenho para vos conhecer. Então quero avisar-vos que eu vou estar presencialmente no Conecta Summit 2025 no Tagus Park em Oeiras a 21, 22 e 23 de novembro. Eu quero conhecer-vos ao vivo, conversar, tirar fotos e, claro, dizer umas verdades sem filtros. Se estás a pensar em ir, usa o cupom de Sousa Viegas e assim tens 10% de desconto no bilhete do evento. Marca na agenda, combina com a malta e aparece Oeiras de 21 a 23 de novembro. Eu vou lá estar. Tu vens? Muito bem, vamos rasgar a primeira página. Quando se fala em 25 de Abril, a história é sempre a mesma, não é? Cravos, cançõezinhas do Zeca Afonso, a queda suave da ditadura e a chegada da liberdade. E claro, tudo muito fofinho e pacífico. É o conto de fadas que a esquerda conta todos os anos. Mas a verdade, meus caros, é que a liberdade que chegou em 74 foi a liberdade do caos. A liberdade que roubou e a liberdade que ameaçou a propriedade privada no altar do que chamavam o PREC, o processo revolucionário em curso. O 25 de Abril não foi a chegada à democracia como comemoramos hoje, mas sim o início da anarquia organizada pela esquerda, que só um ano e meio depois marcaria o início da nossa democracia. O que se viu a seguir não foram só flores, foram tanques na rua sim, mas com uma agenda política de assalto ao poder. O país mergulhou numa orgia de nacionalizações onde a banca, os seguros e as grandes empresas foram simplesmente expropriados pelo Estado. Isto não é economia, foi roubo legalizado. E o dinheiro? Claro, fugiu. O capital não é burro e quando o sistema grita revolução socialista, ele faz as malas. Houve uma fuga massiva de empresários e de investimento. A classe média alta e os donos de empresas que tinham construído o país viram-se, de repente, apontados na rua como o inimigo do povo. De um dia para o outro, Portugal não estava a construir uma democracia, estava a correr a toda a velocidade para o modelo soviético, uma economia de Estado centralizada, controlada por uma claque militar e política de pendor totalitário. O 25 de Abril, esse sim podia ter sido o início da nossa Cuba europeia. É este o lado da revolução que eles não querem que tu vejas nas festinhas do PCP. A esquerda adora que a gente engula a história do 25 de Abril num só dia. Mas a verdade é muito mais complexa, ela desdobra-se aos poucos. É como o calendário do Advento da Prozis, que é a melhor forma de enfrentar a hipocrisia de dezembro. Em vez de abrirem uma janela para a ditadura, abrem uma janela por dia. Do dia 1 a 25 de dezembro, tudo com os melhores produtos da Prozis. Mas corram, porque o estoque é limitado. É uma surpresa diária, sem nacionalizações, sem roubo e zero anarquia. Uma revelação gradual, como a nossa história. E não te esqueças de usar o cupom de Sousa Viegas na tua compra para teres 10% de desconto e participares do giveaway do meu canal de 150€ em voucher na Prozis. E durante este mês de novembro adiciona também o cupom
B. November, para teres descontos de até 50%. E agora, de volta à Revolução, porque a tentativa de ditadura ainda estava longe de ter terminado. Já vimos que a liberdade pós 25 de Abril era, na verdade, uma desculpa para o assalto ao Estado e a fuga de capital. Mas o golpe de esquerda não ficou pela banca e pelos seguros. O seu alvo principal era o pilar da identidade e da riqueza, a propriedade privada, em particular as grandes terras. Entra em cena a famosa reforma agrária. Esta não foi uma modernização do campo, foi um ato de roubo ideológico no Alentejo. A narrativa era que se ia redistribuir a terra do povo para o povo. A realidade é que grupos de ativistas do PCP e sindicatos controlados pela extrema-esquerda, armados e apoiados por militares radicais, fizeram o que bem entenderam. Milhares de hectares foram ocupados ilegalmente por bandos de revolucionários. Os donos, que tinham investido e trabalhado nestas terras durante gerações, eram simplesmente expulsos à força, sem indemnização e muitas vezes sob ameaça. Esta foi a violência da esquerda. Aquela que não se fala. Não era sobre produzir mais ou melhor, era sobre impor o controle estatal e ideológico através da coletivização forçada. As unidades coletivas de produção eram centros de doutrinação política, onde a eficiência e o lucro foram substituídos pela bandeirinha vermelha. O resultado imediato e catastrófico foi a queda brutal da produtividade e o desperdício de maquinaria e gado. Isto é o manual de qualquer revolução comunista. O controle da comunicação, o controle do dinheiro e o controle da comida. Ao roubar a propriedade, a esquerda revolucionária estava a tentar destruir a espinha da sociedade tradicional e conservadora do Sul. Eles queriam que o cidadão dependesse completamente do Estado. E isto não era um mero desvio, mas um plano concreto para instalar uma ditadura totalitária de esquerda, o comunismo. Vimos que o PREC era um roubo de capital e de terra, mas isso não era tudo anarquia sem sentido. Era o manual de instalação de uma ditadura. A ditadura do proletariado, claro, mas na prática a ditadura de uma elite militar e política de extrema esquerda. Eles não queriam a democracia pluralista, eles queriam o poder total. A prova não está nas intenções, mas nos próprios documentos. Eu falo-vos do famoso documento guia do COPCON, o Comando Operacional do Continente. Seria a espinha militar desta revolução. Este documento, que é minimizado ou convenientemente ignorado hoje, era o mapa rodoviário para um Estado totalitário de esquerda. Falava em poder popular, mas o que é que significava na prática? Era a instauração de um sistema onde a única autoridade era o Conselho Militar e as organizações de base controladas pela esquerda radical. O Parlamento, dispensável. Os partidos de direita, silenciados. A liberdade de imprensa, censurada e nacionalizada. Isto era o risco real que pairava sobre Portugal. A substituição de uma ditadura salazarista de direita por uma ditadura de esquerda totalitária. Mais violenta, mais ideológica e alinhada com Moscovo. A verdade é que a esquerda tinha o poder fático, tinha o controle das rádios, da televisão, dos sindicatos, das empresas e, mais importante, de uma parte significativa dos militares. Portugal estava à beira do precipício. Mas foi aqui, meus amigos, que a direita e o centro, os civis que defendiam a propriedade, a ordem e o pluralismo, se puseram a jeito. Foi à altura que figuras como Sá Carneiro e Freitas do Amaral dizerem basta. E fizeram-no nas ruas, nas urnas e na resistência ao golpe. Eles mobilizaram o povo que estava farto do caos, de falta de comida e da violência. Essa pressão civil foi o que deu o sopro que faltava aos militares do centro-direita, que preparavam uma resposta. A questão é, como foi que este golpe de Estado de esquerda foi travado e porquê é que ele é convenientemente esquecido nas nossas escolas? Se o 25 de Abril nos deu a chave, o 25 de Novembro de 75 foi o dia em que trocámos o canhão pelo cadeado. Foi o dia em que a tentativa de golpe de Estado da extrema-esquerda foi travada a sangue frio por militares que se cansaram deste circo revolucionário e que escolheram o caminho da ordem, da lei e da Constituição. Este dia não tem cravos fofinhos, tem coragem, determinação e um plano militar para restaurar a hierarquia e a disciplina, acabando com a anarquia do COPCON e do PREC. A direita e o centro-direita, a ala de civis e militares que defendia a democracia pluralista, disse: até aqui e nem mais um passo. O 25 de Novembro pôs fim, de uma vez por todas, ao sonho totalitário dos militares de esquerda, reverteu o controlo de muitas rádios e jornais, devolveu o poder ao Estado de Direito e permitiu que as eleições livres fossem, de facto, livres.
sem a intimidação das milícias socialistas e comunistas. Foi o último grito de vida da direita civil e militar que se recusava a viver numa ditadura vermelha. E agora a pergunta que rasga esta página: porquê que o 25 de novembro não é ensinado nas escolas? É simples. A história oficial, em Portugal, é largamente escrita pela hegemonia cultural e política da esquerda, que controla grande parte do sistema de ensino e dos nossos mídias. O 25 de Abril é até hoje glorificado como a única data fundadora, porque isto permite contar a narrativa da libertação do povo pela esquerda. O 25 de novembro é varrido para debaixo do tapete porque revela uma verdade inconveniente, que a esquerda revolucionária tentou instalar uma ditadura e foi travada pela força da ordem e da democracia. A esquerda não quer que as crianças saibam que os seus heróis foram, na verdade, mais um dos ditadores e golpistas que tiveram de ser travados. Por isso, a história que se conta é a do conto de fadas do 25 de Abril, escondendo a heroica intervenção de novembro, que é o verdadeiro ato fundador da nossa democracia. O que é que aconteceu ao país após a vitória do 25 de novembro? A esquerda radical foi desarmada, a economia pôde começar a respirar e Portugal pôde finalmente ser integrado na Europa civilizada e democrática. Mas o sucesso deste golpe de Estado à esquerda não foi apenas militar. Foi, em grande parte, orquestrado pela astúcia política de figuras não só de direita, mas que eram ferozmente anticomunistas. E no próximo capítulo, que será exclusivo para membros, vamos falar do papel de Mário Soares, o diplomata que não deu o braço a torcer, e como ele usou os seus contactos internacionais e a força do Partido Socialista para garantir que o Ocidente jamais aceitaria um Portugal comunista. Mal ele sabia que o Costa ia criar a geringonça. Além de, claro, falar de Francisco Sá Carneiro reunindo a população e de Alcemão no comando mediático. Por isso, se queres ter acesso a este conteúdo extra e apoiar o canal, já sabes o que fazer. Clica no botão tornar-se membro aí em baixo e para os restantes, eu já volto. E assim rasgámos mais uma página. A página da hipocrisia histórica que tenta vender o 25 de Abril como um final feliz, ignorando o ano e meio de caos, roubo, ameaça totalitária que foi o PREC. O que vimos hoje não é a desvalorização da queda da ditadura de Salazar. Vimos o diagnóstico da maior mentira da história moderna portuguesa, que a Revolução de 74 correu bem por si só. Não correu. O 25 de Abril foi apenas o tiro de partida para um golpe de Estado à esquerda. A verdadeira data que selou o nosso destino democrático, que restaurou a ordem e a liberdade pluralista, foi o 25 de novembro de 75. A data que a elite cultural tem interesse em manter escondida. Se este vídeo te ajudou a pôr os cravos na jarra, mas a não esquecer os tanques da esquerda, já sabes o que tens a fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal e carrega nesse sininho, que não é vermelho. Eu quero ver os comentários a deitar fumo. Qual é o aspecto do PREC que te choca mais? E claro, partilha isto com aquele teu amigo que ainda acha que o socialismo revolucionário foi só paz e amor. E não te esqueças, segue-nos nas outras redes, que a conversa por lá também não é mansa. Por aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade, onde provamos que a verdadeira liberdade não se celebra só com cravos, mas também com ordem.